A paz do Senhor à igreja. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui na casa de Deus, onde muitos gostariam de estar, mas estão no hospital ou estão presos, dentro de um quarto. E aqui nós estamos para adorar o nosso Deus embaixo de uma palavra profética, Nós estamos numa palavra onde foi liberado que o ano inteiro nós seríamos incendiados, mas não é por qualquer coisa, é pelo Espírito do Senhor. E nós estamos também hoje trabalhando o poder da graça. Então, abra o seu coração. Eu sei que Deus vai falar. Eu senti algo tão gostoso ali. Antes de compartilhar com vocês a palavra que Deus derramou no meu coração, eu comecei a me emocionar ali, porque hoje, estudando a palavra, Deus me levou a lembranças de 20 anos atrás. Porque nós estamos trabalhando o poder da graça de Deus. E se não fosse essa graça, eu não estaria aqui. Antes de compartilhar a palavra com vocês, eu vou contar algo que aconteceu na minha vida e que eu, sentada ali, me emocionei, porque a graça me alcançou. Eu falava que eu conhecia a Deus, porque nós nascemos com uma fé dentro do nosso coração. Mas eu não conhecia Deus, de andar com Ele. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe e fui deixar o meu filho, o meu primogênito. E na hora que eu tirei ele do carro, voltei para o carro, eu fui encurralada entre a porta e o carro. E ali o ladrão colocou a arma na minha barriga e ele deu 3 tiros. Mas naquele momento que estava acontecendo muito rápido, eu me lembrava que existia um Deus que eu tinha ouvido falar. Eu não andava com Ele, mas eu ouvia dele dentro da minha casa. Então, a graça do Senhor, naquele momento, me impactou, porque eu clamei pelo nome poderoso de Jesus. Então, hoje, a graça do Senhor vai entrar na sua casa, porque foi através de falas da minha irmã, que falava de Deus para nós, que a graça do Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui. E continuou o Senhor ali, levando meu coração a emoções, porque eu tenho um filho mais velho, meu filho mais velho, ele não está vindo à igreja. Irmãos, eu sentadinha ali agora, nesse momento de adoração, comecei a adorar o Senhor, porque Deus falava no meu coração que a graça vai alcançar. A graça do Senhor vai alcançar os nossos filhos, aqueles que não estão na direção certa. Vai acontecer uma metanoia em nome de Jesus. Porque o Senhor me lembrava que eu não morri na primeira vez. E na segunda vez, por que eu não morri? Porque Deus não permitiu os tiros saírem. Os tiros não saíram daquela arma. E eu fui me fortalecendo naquele momento ali, chamando por Jesus. E ali aconteceu um milagre de eu não estar morta, porque era queima-roupa. E depois o Senhor estava me falando que eu não morri na primeira vez e nem na segunda. E nem o meu filho morreu, porque eu passei pela eclâmpsia. E naquele momento era ou eu ou o meu filho, mas nem eu e ele. Nós glorificamos o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse mesmo Jesus que estava ali me levando há 20 e poucos anos atrás, 26 anos atrás, é o mesmo que está aqui escutando a tua petição no dia de hoje. Então, a tua petição está diante do Senhor. Não perde nenhum fio da meada que vai acontecer aqui hoje. Amém? A palavra do Senhor em Atos 9... diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Nós lemos uma palavra onde nós vemos ali um homem tendo um encontro com o Senhor. Mas eu quero trazer na nossa memória, antes de avançar um pouquinho nessa história, que em Atos 7 ali começa um relato falando acerca deste homem chamado Saulo. A Bíblia fala que estava acontecendo ali um apedrejamento e ali naquele momento onde Estevão estava morrendo, aquele jovem estava ali. Aquele jovem que você vai passando a história, vê que ele nada fez. Ele não fez nada para impedir que aquele homem morresse, aquele jovem morresse. E a Bíblia nos relata que aquele jovem era cheio do Espírito. Ele tinha poder de Deus sobre ele. E naquele momento ele faz uma oração para que não fossem imputados os pecados do que estava acontecendo ali sobre aquelas pessoas que eram ignorantes. Irmãos, quando a gente vai passando mais adiante, a gente percebe que Paulo, ele entrava nas casas, ele buscava pessoas, ele buscava vidas como eu e você. Vidas que serviam a Deus, que estavam buscando ter uma intimidade com Deus. Mas naquele momento, elas eram subitamente pegas de surpresa e levadas à morte. Ele arrancava essas pessoas de suas casas, arrastava essas pessoas, tirando elas do seu conforto, do seu momento ali, talvez de festa, porque ele não se importava, ele tinha um coração muito mau. E por que eu estou relatando isso? Porque nós estamos embaixo do poder da graça de Deus. E esse homem, ele se apresentava dessa forma no caminhar da sua vida, e ele era um homem culto, ele era um homem letrado, ele era um homem que ele foi ensinado por um dos melhores professores da época. O que nos mostra que a pessoa mais culta ou menos culta, ela não faz diferença quando a maldade está dentro dela. O que muda uma pessoa, irmãos, é a pessoa ela ter o entendimento de que ela tem necessidade de ter Deus na sua vida. Então, Paulo, quando ele chega ali, quando ele está indo no caminho de Damasco, ele já vai, a Bíblia nos relata aqui, quando nós lemos a palavra do Senhor, relata que Paulo estava cheirando morte, ele inspirava morte, e ele estava buscando morte. Mas não era a morte dele, era a morte de irmãos. E quando a gente olha tudo que está acontecendo no mundo de hoje, muitas vezes nós não temos o conhecimento dos países fechados, de tudo que acontece, é exatamente isso que está mostrando aqui em Atos 9. Hoje, acontece ainda as mesmas coisas. Eles matam mesmo quando se fala o Evangelho de Cristo em países fechados ao Evangelho. Mas nós sabemos que o Espírito do Senhor, Ele está entre nós. E às vezes, nós não entendemos quando Deus nos tira daqui e nos envia a um lugar determinado. Quando a gente percebe aqui que Paulo, ele está indo ali naquele caminho de Damasco e ele vê um resplendor do céu, nós percebemos que existe uma ação divina, como está aqui nesse ambiente. Nós percebemos uma ação especial do Espírito do Senhor quando nós começamos a adorar ao Senhor, porque existe um dia marcado na agenda de Deus para a transformação daquilo que o Senhor deseja, porque não somos nós, é Ele, é a graça poderosa de Deus que muda as vidas, que transforma as situações. Então, naquele momento que ele vai indo ali para Damasco, eu fiquei bem interessada naquele encontro, porque a Bíblia fala que ele cai, e imediatamente quando ele cai, ele ouve a voz do Senhor, e ele já se coloca chamando ele de Senhor.
Isso me chamou a atenção, por quê, irmãos? Porque ele, apesar de ser um homem mau, se você olhar a história desse homem, ele era um homem zeloso, ele era um homem religioso. Ele zelava por aquilo que ele entendia ser certo. Então, quando nós olhamos para ele, ele estava embaixo de um pecado, sem um entendimento que estava pecando. Ele defendia a sua fé. E muitas vezes nós não percebemos esse erro, porque pecado lá no original, no conceito original da palavra, é errar o alvo. Então, muitos de nós, e inclusive agora nos últimos tempos, Deus está colocando pessoas nos nossos caminhos, letradas, inteligentes, com sabedoria humana, cultas diante da sociedade. Por quê? Porque Ele deseja que a graça que habita em nós alcance essas pessoas. Somos nós que seremos atualmente os Paulos, porque existiu uma transformação na vida de Paulo. Nós percebemos que quando Paulo, ele fala Senhor, Senhor, ele já se coloca embaixo de uma autoridade de Deus. Então, hoje é um dia que talvez você fale assim, eu vou refletir sobre o que está acontecendo na minha vida, porque muitas vezes nós estamos poupando os nossos pés para vir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, porque não estamos nos colocando embaixo de um governo, o governo de Deus. Nós estamos murmurando como aquele povo no meio do deserto, mas você não tem saído da sua casa, e você não tem ido em lugares que muitas vezes Deus nos envia, e eu digo para você que eu também sou falha, mas Deus tem nos enviado a lugares onde precisa a graça do Senhor, o poder de Deus alcançar aquelas vidas. Paulo, quando ele... É interessante que Paulo se coloca sobre o governo de Deus, mas uma coisa que eu comecei a observar na conversa dele com Deus, é lindo o que acontece, irmãos, porque Deus nos conhece. Olha, ele fala, Saulo, Saulo. Você sabe que às vezes, na hora da tua dificuldade, da minha dificuldade, nós esquecemos que Deus nos conhece pelo nome? Deus conhece eu e você e sabe das nossas necessidades. Nós, quando erramos, quando pecamos contra Deus, e nós imediatamente recobramos a nossa consciência e nós dobramos os nossos joelhos, Ele, com a sua graça, nos alcança e Ele nos perdoa. Então, quando a gente olha para a vida de Saulo, naquele momento ali, nós entendemos o grande amor de Deus. Por que o grande amor de Deus? Porque Paulo, ele matava os filhos de Deus. E a Bíblia fala que ai daqueles, na verdade a Bíblia diz que aqueles que fazem os meus pequeninos, a mim me fizestes. Então, seja bem ou seja mal, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, isso é motivo para a gente parar e pensar nas nossas atitudes, o que está saindo da nossa boca, o que nós estamos enxergando, onde nós estamos caminhando e que em roda nós estamos parando. Porque quando nós paramos numa roda de escarnecedores, nós somos sugados daquilo que é melhor. Mas o que nós estamos sugando da outra parte? O que nós estamos atraindo para as nossas vidas, quando a gente se senta numa roda de escarnecedores para não falar do amor de Deus, mas para participar da mesma conversa com que eles? Você está negando Cristo. As nossas atitudes estão erradas diante da sociedade, porque nós que temos o Espírito do Senhor, enquanto Jesus não voltar, somos nós que nos colocamos no meio dessa brecha, onde nós colocamos a nossa mão para apresentar Jesus, através da cruz, apresentar Deus a eles. Jesus Cristo é através de nós, do nosso evangelismo, da nossa dedicação. E uma coisa, eu sei que o Senhor está requerendo de nós um posicionamento, porque, irmãos, foi imediato o arrependimento deste homem. Quando nós olhamos para o conceito de pecado, nós entendemos que errar o alvo é até uma coisa natural, porque nós queremos acertar. Nós temos o alvo de acertar, mas às vezes no meio do caminho nós erramos. O problema é que quando você erra, ultimamente a tua mente está cauterizada, você não entra, não volta para você arrumar. Quantas vidas dentro da igreja ou fora da igreja, ou na tua casa, no teu prédio, você já feriu, mas você não voltou para arrumar. E você prossegue como se estivesse certo.
como se você fosse prosperar, mas eu digo para você que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós seremos cobrados naquele grande dia, tem um tribunal. Não vai ser fácil, irmãos, porque a gente pensa que vai, até nós que somos pastores e aqueles que somos mais cobrados, nós vamos olhar para nós, meu Deus, Senhor, eu preciso arrumar. Tem hora que Deus nos leva para o jejum e para a oração, para você fazer que nem naqueles momentos de sacrifício, antigamente, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito por Jesus. Mas antigamente, quando era levado o sacrifício ali para fazer, na pia, aquela bacia reluzia a pessoa como um espelho. Então nós estamos como homens naturais, quando nós pecamos, e nós chegamos aqui na casa do Senhor, e nós falamos: ai, Jesus, eu pequei. Pecou sim, mas você não teve a decência, você não foi justa com o seu irmão, de ir lá e falar: peraí um pouquinho, olha, eu errei com você, me perdoa. E outra coisa que Deus estava ministrando no meu coração, sabe qual é o nosso problema? Que a gente não coloca sobre os nossos ombros. Nós cobramos postura, mas nós não esquadrinhamos aquela vida e não percebemos a necessidade que aquela vida está tendo de ter um poder de Deus sobre ela. E às vezes vai ser através de você que o poder de Deus vai estar sobre elas. Por que eu digo isso? Porque quando ele caiu ali, ele ficou cego visualmente, mas dentro dele, ele enxergava. A Bíblia fala que ele teve uma visão, e naquela visão ele via que vinha Ananias até ele, colocava, fazia uma imposição de mão e a sua vista chegava de volta. O problema é que nós ficamos frios. Ultimamente nós estamos frios, e você percebe dentro da igreja que a gente, tudo bem, vamos ficar assim mesmo. Vamos para a nossa casa, lá, quem sabe, a gente fecha o quarto e a gente busca a presença do Senhor e de repente chega. É fato. A palavra nos ensina isso mesmo. Mas tem pecados que estão ocultos em nós, e no jejum e na oração, Jesus vai te mostrar. Tem coisas que nós não enxergamos, porque estamos tão acelerados com as coisas dessa vida, as ansiedades dessa vida, o cotidiano dessa vida, que a gente não parou para olhar para a pia. E estamos agindo como qualquer pessoa lá fora. Não tem diferença. Por quê? Porque nós deixamos de ter um relacionamento com Deus. Nós deixamos de cumprir, e o Senhor fala isso, olha, com relação à lei e à graça, o Senhor fala que, olha, você pode cumprir a lei. Se eles falaram para você cumprir a lei, você pode cumprir a lei. Porém, não faça como os fariseus. As mesmas obras que eles, porque você não tá, os fariseus não estavam fazendo nada. Porém, Jesus olhou para o coração desse homem. E aí eu acho interessante a qualidade de servo que ele tem. Porque Jesus olha para ele e ele já fala que ele é um vaso escolhido. Será que Jesus, olhando para nós hoje, nós somos o vaso escolhido pelo Senhor? Será que realmente nós estamos recebendo do céu, ou nós estamos vazios e emborcados? É para a gente pensar. Porque antes de eu fiz uma reflexão também, irmãos, antes de eu falar aqui. Porque às vezes a nossa fé, ela fica fria. Mas o poder de Deus nos alcança, sabe como? Quando você fala assim, eu não consigo escutar o Senhor, eu não estou conseguindo me movimentar em fé, fala comigo. E eu estava dessa forma, e eu comecei a falar: Senhor, por que eu não te ouço? Mas eu vou seguindo, tá? A tua palavra fala, é isso, então eu vou andando, tá bom, Senhor, eu vou andando, mesmo que eu não esteja te ouvindo. Ei, às vezes a gente é tolo. Mas se aqui você leu, você tem que acreditar que é a boca de Deus. Você não precisa sair procurando, não. Você tem que fechar sim a porta do seu quarto, ou então levantar de manhã e fazer o seu devocional. Deus vai falar com você. Isso é ignorância nossa, é coisinha boba, sabe, de criança, que a gente quer ficar ouvindo a voz de Deus, mas é bastante, é legal você escutar. Recentemente eu tive uma circunstância onde uma pessoa falou: poxa, eu queria ouvir a voz de Deus. E eu relatei para ela uma situação que eu passei com Deus.
bem no início, como eu acho que algo, Senhor, lógico, o Senhor está fazendo algo na minha vida, porque a palavra mexeu bastante comigo, e eu falei assim para a pessoa, olha, eu no início da minha conversão, eu estava no sofá da minha casa chorando muito. Eu chorava porque eu estava vivendo uma circunstância onde eu não conhecia que a graça de Deus já estava ali comigo. E eu comecei a falar, ai, Senhor, eu não estou sentindo nada. Agora estou dentro dessa situação que eu não sei como sair. É muito triste. Eu fiquei chorando, mas fiquei orando. E ali eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir. E naquele momento, o rádio, que eu estava escutando o louvor, falou assim, porque no meu coração falava, dança para mim. E eu ficava, que coisa louca, porque eu não sabia da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava, dança para mim, Márcia. E eu falei, isso eu acho que é uma loucura. Mas aí eu peguei, levantei. Na hora que eu levantei, o rádio falou assim, levanta e dança para mim, Márcia. Você pode aplaudir o Senhor? E a situação, irmãos, que eu estava passando era muitíssimo difícil, mas a graça de Deus me encheu. Naquele momento, quando eu comecei a dançar para o Senhor, eu comecei a sentir algo novo. Por quê? Porque eu ouvi, eu comecei, Senhor, mexe mesmo no meu interior. Eu comecei a ter esse relacionamento com Deus ali, mesmo sem saber que o Espírito Santo agia daquela forma. E eu falei para a pessoa, aí a pessoa falou assim, mas eu quero ouvir também, eu preciso. Ela está até aqui. Aí foi interessante, eu não vou identificar o nome, mas eu vou falar que foi gostoso. Foi interessante que eu fui viajar e ela disse que Deus acordou ela estremecendo a cama dela, chamando o nome dela. Então, irmãos, olha, esse é o nosso Deus. A graça, o poder de Deus está aqui. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas, porque Ele está presente e Ele vai escutar o que você está falando com Ele. Ele vai trazer à sua memória as coisas que estavam esquecidas e Ele vai falar, estou fazendo agora. Eu creio que hoje, nesse culto que está acontecendo aqui, por toda a ministração que Deus fez dentro do meu coração ali, Deus vai trazer à tua memória as coisas antigas e Ele vai fazer acontecer agora no poder da graça. Você não precisa fazer nada, já foi feito. O perfeito sacrifício já foi feito. Louvado seja o nome de Jesus. É gostoso a gente sentir essa presença, não é? É gostoso a gente saber que a gente fala com Ele, Ele nos escuta e que tudo já está pronto. Louvado seja Deus. Então a gente vê Paulo, nesse momento aqui, sendo transformado pelo poder da graça de Deus. Então Deus começou a mexer no interior de Paulo, Deus começou a trazer as evidências do poder de Deus, da graça de Deus, porque quando as evidências, elas começam a aparecer na vida da pessoa, não precisa fazer nada, falar nada, porque a graça de Deus vai fazer com que a pessoa seja lida, ela é uma carta aberta, um livro aberto, e aí você vê que Deus habita na vida daquela pessoa. Então Paulo, ele não precisava falar muita coisa, porém, Paulo vai lá, passa algumas situações, algumas perseguições, ele é descido ali num cesto, e ali começa uma outra história de perseguição, e eu acho interessante que ele era recém-convertido, mas ó, o chicote já descia em cima dele. Mas eu vou dizer para você que a graça de Deus sustentava aquele homem. Então, vai passando ali aqueles momentos, ele chega em Éfeso, e ali naquele momento que ele chega, ele começa a mostrar que o poder de Deus habitava nele. Então, irmãos, o poder de Deus está em nós. Nós somos abundantes na sua graça, e essa convicção não pode fugir do nosso coração. Essa convicção, essa certeza de que o Senhor fará maravilhas maiores do que aquelas que Ele fez quando Ele estava presente na terra, andando, na primeira vinda dEle. Então, Paulo, quando ele chega lá, ele começa a ter confronto em cima de confronto. Sabe quando você tem medo de ir dentro de um terreiro? Ele não tinha. Mas nós, às vezes, quando falam assim, olha, eu me lembrei da Vivi no início. Quando você vai dentro, não que ela era macumbeira, foi uma situação, né? Quando às vezes as pessoas te convidam para ir arrancar uma pessoa da mão de Satanás, que você tem que entrar dentro do terreiro, você tem que ter essa ousadia que Paulo tinha.
A palavra do Senhor alimentava, o Espírito do Senhor alimentava ele. Ele tinha ouvido e ele tinha visto coisas maravilhosas. E ele acreditava naquilo que ele tinha visto e ouvido. É por isso que todos os discípulos, eles agarraram de tal maneira aquilo que recebeu do céu, que eles não tinham nenhum tipo de medo. Lógico, em algumas situações vinha, mas eles refutavam. Porque é normal, nós somos seres humanos. Irmãos, é lindo o que acontece, porque Paulo, quando ele chega, ele vai nas sinagogas, e ali ele encontra o quê? Uma potência de idolatria. Ele encontra uma cidade cheia de feiticeiros, uma cidade destruída pelo ocultismo, mas ele começa ali e fica 3 anos, uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade onde ele, na sua inteligência espiritual, porque eu e você temos essa inteligência, ele chega na cidade e ali ele fala, poxa, aqui tem bastante gente, glória a Deus que o inferno não vai prevalecer. Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Não vai prevalecer. Todo o trabalho que Satanás fez na sua vida para destruir os teus caminhos vai cair por terra em nome de Jesus, porque vai chegar o conhecimento como chegou na vida de Paulo. Paulo compreendeu o que era o Evangelho de Cristo e foi imediato o seu arrependimento e a sua entrega. Quando eu entrei ali, Deus falou, e eu sei que é Deus, porque o pastor falou aqui também. Sabe, às vezes a gente tem medo de traição. Mas eu digo para você que um coração só trai quando ele não está inteiro. Então, o pastor estava falando de corações que estão inteiros. Jesus hoje está nos falando, entrega por inteiro o coração. Entrega o coração por inteiro para Jesus. E aquilo que você tem aguardado vai romper. Porque você fica assim, ó. Eu estou lá, mas também estou aqui. Peraí, eu tenho que... Você está dividido. E isso não vai trazer prosperidade. Porque a palavra de Deus fala, medita na minha lei de tarde e de noite, todos os dias. Anda falando com Deus. Parece loucura, vai no banheiro, vai falando com Deus. Estou no carro, estou falando com Deus. Vou entrar no hospital, estou falando com Deus. É isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque no meio do caminho, Ele vai colocar uma pessoa judiada, uma pessoa maltratada, uma pessoa que precisa do carinho, do Evangelho de Cristo para transformar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estivemos agora no Morrinhos 4. Quem foi daqui? Eu não lembro. Mas enfim, olha só. Nós estávamos entrando no bairro, eu entrei com um pastor, não vou falar o nome, porque eu vou contar a situação. E naquele momento que a gente estava entrando ali, andando por aquele bairro, são becos, e ali a gente andando naqueles becos, eu comecei a ficar incomodada, que eu passava toda hora numa biqueira, e eles estavam lá com um pacotinho de dinheiro, com a droga, e eu passei umas 4 vezes. Na 4ª vez, eu falei, não, eu tenho que parar. Por que eu tenho que parar? Porque o poder de Deus tem que operar nos filhos. Eles são filhos da desobediência, mas nós somos filhos de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás na vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Tem poder de Deus aí para você entrar no meio deles. Tem poder de Deus para você desfazer todas as prisões na mente. Quando nós falamos de pecado na sua origem, uma das letras que origina o pecado, ela fala de cerca. E quando a gente lembra de cerca, irmão, quando nós pensamos em cerca, a cerca pode servir para te proteger, mas também para te aprisionar. Essas mentes, elas precisam de uma transformação, como está em Romanos 12. Elas precisam da transformação da mente de Cristo. E quem é que vai apresentar? Se nós nos apresentarmos diante deles e falarmos que tem um Deus que salva, que cura e que liberta, isso rompe. Louvado seja o nome de Jesus. Elas vão ser transformadas. Então, eu comecei a parar ali e comecei a falar do propósito de Deus, da salvação, do poder, da graça de Deus, que eles não precisavam fazer nada, só entregar o coração por inteiro para Deus. E ali naquele momento que nós estávamos orando, que nós estávamos juntos ali, o pastor, eu e os traficantes, tudo armado, mas eu adoro.
Porque eu sei que é o meu chamado, gente. Então, na hora que eu parei ali, comecei a falar do amor de Deus, eles começaram a sugar. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui não quer dizer nada. A nossa roupa, aquilo que está por cima não quer dizer nada. Deus olha lá dentro, o nosso interior. É por isso que o Senhor fala que a verdadeira religião é aquela que alimenta os órfãos e as viúvas. Deus não está preocupado com o dinheiro, nem com as suas vestes. Essa que você coloca sobre o seu corpo, Ele está preocupado com o que está dentro do seu coração. Então, eles aceitaram Jesus, mas o diabo, ele não deixa quieto. Então, tinha uma moça. A moça ficava assim para mim, fazendo cena para mim, e aquilo me irritando. E eu falando para eles, e ela lá, desse jeito, ela fazia assim para mim. Eu virei as costas para eles naquele minuto ali, e peguei ela. Senhor, aí comecei a profetizar sobre a vida daquela moça. Sabe por quê? Não é no meu nome que eu estou falando para ela, é no nome de Jesus, para quebrar as cadeias na vida daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero falar para você que está aí escutando, que sabe que essa palavra é fiel e verdadeira, que o Senhor vai te alcançar nesta noite. Vai quebrar as cadeias na sua vida, na sua mente. Vai mudar a sua mente para ser uma mente cristã. Louvado seja o nome de Jesus. E ali ela começou a desdenhar de mim, mas eu não me importei. Aí eu comecei a falar a palavra para ela, e o pastor que estava comigo, eu nem olhava para a cara dele, porque eu já estava, sabe quando sobe? E eu comecei a falar ali com aquela mulher, aí falei tudo. Aí depois eu falei assim, deixa eu te abraçar? E ali a gente foi envolvido. Irmãos, ninguém abraça uma pessoa drogada se não tiver o amor de Deus. Primeiro, que você vai ter medo. Segundo, que a pessoa está enlameada no pecado. Cheira mal, por mais que você fale que não, cheira mal, porque o pecado cheira mal. O pecado, ele gera morte. Então, por que Tiago fala que pelas concupiscências da nossa carne, nós vamos gerando? Por isso que, quando se fala de pecado e de prisão, aquilo está dentro de você. Você está aprisionado, presta atenção no que Deus está falando para você. Você que não tem perdoado, você que tem praticado as obras da carne, pornografia, maledicência, mentira, prostituição, ciúme, todas essas obras são carnais, terrenas e diabólicas. Você vai começar dentro de você feder. E Deus vai te cobrar, porque você está escutando essa palavra. Mas como que você vai sarar isso? Sabe como, irmão? Sendo verdadeiro, tira a roupa diante de Deus. Tira a sua máscara diante de Deus. Seja verdadeiro diante de Deus. Nós temos que ser crentes fiéis. Guardar essa palavra da verdade. Naquele momento, sabe, irmãos? Eu fiquei olhando porque Deus nos transforma. Se fosse outrora a velha Márcia, eu não faria. Mas eu sei que hoje quem opera na minha vida não vive mais eu, mas Cristo vive em mim e em você. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo vive em mim e em você. Então para de religiosidade e tira a sua roupa diante de Deus. Larga o seu pecado aqui hoje. Ninguém está perguntando para você qual é o teu pecado, você sabe. O que Deus está falando para você é que se você quer viver esse poder de Deus, você precisa estar limpo. Agora, lógico, a graça de Deus é para todo mundo. Entra pela porta. O problema é que Deus vai chamando, Deus chama, e a escolha é nossa. Você que está escutando aí, Deus está chamando, mas a porta da graça está para se fechar. Todas as coisas estão acontecendo. E quando nós estávamos entregando as cestas ali no morrinho, foi feita assim uma fila de mais ou menos umas 80 pessoas. E eu comecei, olha, deixa eu te falar uma coisa sobre o amor de Deus. E comecei a pregar o evangelho de Cristo que salva. Olha, as obras, o que nós estamos fazendo aqui é passageiro. Você vai comer o alimento vai embora. Mas aquilo que é espiritual, que vem da parte do Senhor, ele é eterno. Você vai ter que fazer a sua escolha. Então faça a sua escolha hoje. E eu, para testar eles, eu falei assim: todos os sinais estão acontecendo, todo mundo cabisbaixo.
Sabe qual é o problema? É que está que nem a Arca de Noé, igualzinho. E ali, quando eles estavam cabisbaixo, eu falei assim, então você tem que acreditar que Jesus está voltando, como está aí já dentro do seu coração. Você tem que ser verdadeiro, entregar o seu coração para Jesus por inteiro. E ali eles aceitaram a Jesus. Agora, a outra missão é o Espírito Santo. Ninguém abre o peito e fala lá dentro, só Ele. Mas a palavra, ela vai voltar, não vai voltar vazia, ela vai entrar lá na alma e no espírito e vai dividir. É por isso que nós temos que falar em tempo e fora de tempo. E aí a gente, voltando, irmãos, hoje Deus falava dessa cerca chamada pecado. Porque tem pecadinho que é de estimação. Você amarra ali na cerca e fica conversando com ele todo dia. E Deus te põe à prova para falar, ó, aí você fala, ai Jesus, eu já estou curada, né? Porque eu falei isso, de 1 a 12 desse mês de janeiro, Deus mandou eu jejuar e orar, e eu achava que estava tudo bem, aí sabe o que Deus falou para mim? Agora você vai passar a mão no telefone e vai resolver aquela história lá. E eu tive que fazer, porque eu entendo que eu quero entrar no céu. Louvado seja o nome de Jesus, entre no céu, pela porta. Louvado seja o nome de Jesus, e a porta é Jesus, está aberta ainda. Quando Jesus voltar, acabou o Espírito Santo para te convencer. Não vai ter mais. E aí? É por isso que quando Deus estava me falando ali, que não morreu nem eu e nem meu filho. Em Efésios 2 fala que o Espírito vivificou que estavam mortos. Então, vai vivificar o meu filho que está fora do entendimento que tem que estar aqui. Ele vai voltar para cá em nome de Jesus. O teu filho que está fora da presença do Senhor vai voltar sim, porque o Espírito do Senhor vai vivificar ele, não está morto, porque as tuas orações têm colocado ele de pé. Agora não seja religioso achando que Deus não vai te cobrar para você trocar suas vestes. Ai, desculpa. Gente, tem momentos que parece duro, né? Mas vai edificar a gente. Quando a gente entra pelo caminho que é estreitinho, lá na frente ele está largo. O problema é entrar. Então Paulo compreendeu isso. E quando ele chegava mais para frente, ele via o poder de Deus descendo sobre a vida dele. Mas isso não mexeu na estrutura espiritual dele. O que acontece nos dias de hoje é que Deus está derramando o seu poder e as pessoas estão se perdendo porque o orgulho tem entrado. Escuta, o dom não é nosso não, é Deus. É de Deus, Ele usa para edificar a igreja dele, mas as pessoas estão perdidas nos seus devaneios, nos seus orgulhos. E olha só, se você parar e analisar o que está sendo falado no púlpito, e você confere, se está fora dessa palavra, é seita. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias aconteceriam os enganadores. As seitas, elas estão proliferando aí fora. Então consulta o que está acontecendo na tua igreja. Isso que está saindo aqui é fiel e é verdadeiro? Peraí, onde que está na palavra? Vai lá em Efésios 2, confere lá o que eu falei para você, que o Espírito é que vivifica. Então eu vou pedir nesse momento para o tecladista vir aqui, porque a pastora já olhou ali, eu também olhei, né? Irmãos, olha só, o ato do perdão tem que ser contínuo. Então hoje, 2 coisas que Deus falou para mim, de um coração inteiro. Tenha um coração inteiro. Raabe, quando ela traiu o seu rei, ela não estava com o coração inteiro, já tinha se inclinado para Israel. Então, consulta seu coração, o que você precisa arrumar. Seja inteiro, que um coração contrito, um coração abatido, Deus não rejeita. Então arruma a tua casa hoje, porque os dias estão contados. Quando Saulo, ele ouve a voz do Senhor, ele se rendeu ali, ele se colocou embaixo do governo de Deus. Não tem... Escuta o que eu vou te falar, você que está aí do outro lado da televisão. Não tem como você falar que você anda em santidade.
Não tem como você falar que você tem vida com Deus e você não vem na igreja. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente erra. Nós erramos, a gente não consegue andar 100% se a gente não estiver sob a vigilância do Espírito Santo. Então não se engane com a religião que está dentro do seu coração. Abra a sua mente para ouvir a voz do Senhor, como Saulo naquele momento ouviu e obedeceu. Deus tem o melhor para você. Entra pela porta da graça. Entra, haverá poder. Jesus vai mudar a tua estrutura nessa noite. Entra, entenda que Jesus está aqui falando com você, para você se render, se dobrar diante de Deus. Porque antes de Saulo, ele entender algumas coisas, ele se prostrou em oração, em jejum, mas ele caiu e permaneceu até que alguém o levantasse. Você vai esperar chegar no fundo do poço para você chegar diante de Deus e se render? Irmãos, troca hoje as suas vestes. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Eu não conheço o seu pecado, mas o Espírito do Senhor, aquele que tem o poder da graça transformadora, aquele que sabe o que está dentro do seu coração e que você precisa de livramento, como teve livramento na vida de Paulo, nos momentos difíceis da vida dele. Ele estava desanimado. Você que está desanimado, quando tinha momentos de desânimo, Deus aparecia para Paulo. Deus falava: tem bom ânimo, eu sou com você. Quando eles estavam ali à beira da morte, antes de chegar ali na ilha de Malta, eles estavam com medo da morte, porque tudo era trevas. Mas o Senhor avisou que ninguém se perderia. Então, seja simples com o Senhor. Eu quero chamar você aqui que está desanimado, que está abatido. Você que está cansado, se renda hoje. Tem poder da graça aqui. É o poder de Deus que vai despedaçar, vai tirar as cercas que te aprisiona, que faz com que haja limites na sua vida. O Senhor hoje quer escancarar os teus caminhos, quer ampliar as suas tendas espirituais, trazer entendimento para aquilo que você está pedindo, para que Ele te use, para que Ele entre nessa causa que para você é impossível. Para com a religiosidade, irmãos. Paulo entendeu e ele se rendeu por inteiro. Então eu quero convidar você para vir aqui na frente. Vem aqui na frente, se ajoelhe diante do Senhor, porque quando você levantar, nós cremos num Deus que escuta a oração do justo e ela pode muito em seus efeitos. Então venha aqui, se renda aos pés da graça, que é Jesus Cristo, que é aquele que destrói as amarras do inimigo na sua vida. Nós falamos que a porta está para se fechar. Está tudo bem aí? Será que está tudo bem na nossa vida mesmo? Será que Deus não quer que você realmente faça essa entrega por inteiro para Ele? Se Ele está falando de corações que não estão inteiros, existem corações que não estão inteiros, mas Ele conhece você pelo nome. Então, quando Ele te cobrar: olha, Josefa, não sou eu, é Ele. Então eu quero convidar você mais uma vez, e precisa se colocar embaixo da graça do Senhor, do poder de Deus, para transformar as causas que são impossíveis na sua vida. Porque se eu falar para você aqui que Deus tem uma bênção especial, eu não estou mentindo. Porque Deus tem hoje poder de Deus. Através da sua graça, você vai alcançar o que você tem esperado. Para de resistência, não resista ao poder de Deus. Entrega por inteiro e não tira da mão do Senhor. Faça com que você hoje seja ouvida, como Saulo perguntou: Senhor, o que eu faço? Pergunte para Deus, que Ele vai fazer esse diálogo com você. E você vai entender, quando começar a acontecer, você vai entender que foi o poder da graça que te alcançou. Não seja orgulhoso a ponto de você falar assim: tá tudo bem. Você que está sem fé para continuar, você que está triste, que está abatido, não resista, irmãos. Hoje Deus quer fazer grandes coisas.
Eu não vim aqui no meu nome, eu vim no nome de Jesus Cristo. Eu vim no nome de Jesus para transformar vidas. No nome de Jesus para quebrar cadeias na sua vida, para as causas que são impossíveis. Hoje o Senhor fazer algo tão extraordinário que na outra quarta você vai falar: eu criei, por isso eu recebi. Você que tem um filho aprisionado nas drogas, você que tem um parente que precisa da unção de Deus para despedaçar o coração duro, Deus quer trocar hoje o coração dele, um coração de pedra por um coração de carne, onde Ele vai escrever nas tábuas do seu coração. Você precisa entender o que está acontecendo hoje. Tem uma unção disponível para despedaçar, é o poder de Deus que vai despedaçar. Do jeito que eu estou aqui, eu posso ficar a noite inteira. Irmãos, venha. Deus vai fazer em nome de Jesus. O Senhor fará hoje maravilhas no meio de vocês, no nosso meio, na minha casa, porque eu também clamo pelo Senhor. Ó Deus, Senhor, está aqui, Senhor Deus, um povo. Senhor, um povo que é chamado pelo Teu nome, que tem aliança com um Deus que é vivo. Senhor, eu coloco diante da Tua santa presença, Senhor, essas vidas. Sabe, Deus, como Saulo, Senhor Deus, se colocou na Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, que o arrependimento logo tocou o seu coração. E ele começou a experimentar, Senhor, das novidades que são do céu. Onde, Senhor, o Espírito do Senhor, meu Pai, já se moveu no seu interior. E rios de águas vivas, Senhor, foram saindo, Senhor Deus. E ele foi sendo transformado. E ele foi usado como instrumento aferido pelo Teu Espírito, Senhor, para vivificar aqueles que estão mortos, Pai. Senhor, nós chamamos a Tua presença, Senhor, para que todo aquele que está escutando a Tua palavra, aqueles que estão mortos, Senhor, fedendo, Senhor, venham para a Tua casa, para que entregue a sua vida ao Senhor. Então vai tocando, Senhor, nos corações endurecidos, Pai. Vai transformando, Senhor Deus, porque nós acreditamos no poder, na graça de Deus para transformar, para desfazer, Senhor, as obras do diabo. Então nós chamamos o Teu poder, Senhor Deus, para trazer os frutos, Senhor, meu Deus, para fazer com que haja, Senhor, paciência, para que fazer com que haja paz, longanimidade, Senhor Deus, que os frutos do Espírito Santo, Senhor, venha sobre essas vidas, Pai, e elas venham receber, meu Deus, diante, Senhor Deus, da obediência, dos olhos, Senhor, de servos, Pai, como o Senhor olhou para Paulo e encontrou ali, meu Deus, um servo fiel e verdadeiro. Senhor, olha para o coração dos Teus filhos que tem clamado de dia e noite, que tem esperado a Tua bondade e a Tua misericórdia alcançar as suas vidas. Seja liberado, Senhor, a bênção que eles estão, Senhor, colocando diante do Senhor. Seja liberada, Senhor, que venha uma medida de unção, Senhor Deus, tão extraordinária para despedaçar, para tirar, Senhor, as cadeias, para colocar em liberdade, Senhor, aqueles que estão presos. Nós liberamos, Senhor, os Teus filhos, Pai, para prosperarem, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da sua vida, Pai. Nós liberamos porque acreditamos no poder da graça. Senhor, sabemos, ó Deus, que não é por obras, não é, Senhor Deus, por aquilo que nós fazemos de melhor, mas é pelo Teu poder, é pelo Teu poder transformador, Senhor. Começa a transformar, Senhor, estas vidas, e assim nós colocamos diante do Senhor. Nós colocamos, Pai, porque acreditamos no Teu poder. Traz de volta, Senhor, o que se foi. Senhor, traz de volta, Senhor. Vivifica, Senhor, os Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar, pode voltar ao seu lugar. Eu gostaria de perguntar se aqui entre nós existe alguém que nunca aceitou Jesus. Alguém está visitando a igreja hoje? Levante as suas mãos. Amém. Irmão, quando nós falamos assim, alguém gostaria de aceitar Jesus? Você que levantou a mão, irmão, você pode vir aqui um momento?
Alguém mais que nunca veio à igreja? O irmão já é cristão? Já? Glória a Deus, Deus abençoe, viu? Olha, no nosso meio, todos que estão aqui já receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você entende o que é isso? Às vezes nós temos a fé dentro do nosso coração, mas existe uma ordem de Deus, que nós temos que crer, mas também nós temos que falar. Não é somente acreditar que Ele existe, não é somente ficar na mente. Lembra que eu falei que nós temos que transformar a nossa mente, não nos conformarmos. Existe sim uma ordem de Deus que você precisa confessar. Confessar é sair pela sua boca, como no dia que você casou ou foi pedir a sua noiva. Tem que falar. Existe alguém aqui que nunca confessou Jesus? Todos? Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Minhas lamparinas estão acesas